quando o Filho do Homem vier, em sua glória, cercado com os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde! Vinde, benditos do meu Pai! Vinde receber o reino que meu Pai preparou para vocês desde toda a eternidade. Porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Porque eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava doente e na prisão e vocês foram me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber. Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em nossa casa? Te vimos nu e te vestimos. Quando foi que te vimos doente, preso e fomos te visitar? Em verdade, eu garanto a vocês que todas as vezes que vocês fizeram isso ao menor do reino, foi a mim que vocês fizeram. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim. Malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque eu estava com fome e não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Eu estava nu e não me vestiram. Eu estava doente e na prisão e não foram me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Com sede! Quando foi que te vimos estrangeiro? Ou estava nu e não te vestimos? Quando? Quando te vimos doente? Ou preso e não te servimos? Eu garanto a vocês, todas as vezes que não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeram! Quando foi que te vimos estrangeiro? Com sede. Que estivestes nu? E te vimos com fome. Que te vimos doente? E não te servimos? Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos brilharão para a vida eterna. Shalom.
É o último domingo do ano litúrgico e a Igreja celebra a festa de Cristo Rei. Mas faz sentido hoje celebrar esta festa? De facto, celebrar a festa de Cristo Rei pode trazer à nossa mente conceitos como poder, dominação, grandeza, triunfo, riqueza, glória, honra, soberania. Será isto a realeza de Cristo? Jesus é Rei, mas o seu reinado é diferente dos nossos conceitos. É Ele próprio quem define a sua realeza. Os reis das nações imperam sobre elas e os que nelas exercem a autoridade são chamados benfeitores. Com vocês não deve ser assim. O que for maior entre vós, seja como o menor, e aquele que mandar, como aquele que serve. Pois quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. O serviço é então a característica da realeza de Cristo. Ele era o Filho de Deus, mas nem por isso assumiu o poder, nem qualquer símbolo da realeza humana. Em vez de cingir a sua fronte com uma coroa de ouro, em vez do cetro real em sua mão, em vez do manto real, reveste-se com as roupas da fraqueza, da simplicidade, da pobreza. Na linha do Antigo Testamento, onde o rei era visto como um ungido de Deus para cuidar dos fracos, dos órfãos, das viúvas, dos expoliados, também Jesus faz uma clara opção preferencial pelos desprovidos da sorte, assumindo-se como esperança do sem esperança. Prometeu o reino aos pobres, aos sedentos de justiça, aos mansos, aos misericordiosos, aos pacificadores. O seu reinado não se exerce pela força nem pelo poder, mas pela humildade e pelo serviço desinteressado ao outro, particularmente aos abandonados da sorte, aos desprezados, aos marginalizados. Eu tive fome e deste-me de comer. Estava nu e me vestiste. Estava prisioneiro e doente e me visitaste. Fez-se pequeno entre os pequenos. Compartilhou das dificuldades humanas. Foi alvo de crítica e de difamação, de perseguição e traição, de tortura e morte violenta numa cruz. Talvez por ter acompanhado de perto sofridos e abandonados da sorte, talvez por ter sofrido na pele a violência e a solidão, Jesus apresenta a misericórdia como critério último que julgará as nossas vidas e a nossa identificação com Ele. Só que o juízo final, que tanto tememos, é apenas simbólico. O verdadeiro juízo realiza-se no presente, no aqui e agora, quando diante de cada pessoa que sofre, optamos por usar de compaixão, pondo-nos ao seu serviço, ou viramos as costas, seguindo o nosso caminho. A compaixão, a misericórdia, faz-nos encontrar com Cristo. Sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Quem se afasta do sofrido, também se afasta de Cristo. Sempre que não o fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. A nossa vida está sendo julgada então, aqui e agora. Não precisamos esperar pelo pós-morte. É agora que nos aproximamos ou nos afastamos daquele que sofre. É agora que nos aproximamos ou nos afastamos de Cristo. Na carta aos Filipenses, São Paulo recomenda: tende em vós
os mesmos sentimentos de Cristo. Ele era Deus, mas não reivindicou o direito de ser tratado como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Por isso é que Deus o exaltou e o fez Senhor. Porque se fez o menor, o servo de todos, porque soube amar de verdade, Jesus é Senhor e Rei. Conquistou os corações não pela força do poder, nem pela força das armas, mas pela força do amor. Em sua fraqueza, manifestou a onipotência amorosa de Deus. Jesus é Rei. Não é rei como os governantes deste mundo que buscam o poder para se servirem e satisfazerem os seus interesses e imporem suas ideologias. Precisamos lembrar que política significa cuidar da polis, da cidade das pessoas. Jesus não é um político, nem se preocupa com a imagem nem com os aplausos das multidões. De facto, não é um rei do mundo, é rei do coração das pessoas. É rei no meu coração se eu me disponho a acolher a sua mensagem, tornando-a o fio condutor da minha vida. Reconheço-o como rei se me guio pelos critérios que nortearam a sua vida: a humildade, o amor, o serviço. Humildade. Jamais me crer superior a alguém, mas criar com todos laços de relação, de acolhimento, de fraternidade. Ele não hesitou chamar-nos irmãos, dando-nos o seu Pai como nosso Pai, diz-nos a carta aos Hebreus. Amor. Gerar proximidade através da compreensão, do acolhimento, do perdão. E perdoar é mais do que esquecer. É aceitar a pessoa apesar do mal que ela tenha praticado. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, diz-nos Jesus no Evangelho segundo João. Serviço. Ficar disponível para ajudar o outro a crescer com dignidade, a construir a sua felicidade. A minha felicidade passa pela felicidade dos outros. Se eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Nisto mostrareis que sois meus discípulos, se vos amardes como eu vos amo, diz-nos Jesus no Evangelho de João. Poderei eu dizer que Jesus é o meu Rei? Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.